Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui é Thiago Medeiros do Tinta Nanquim mais uma vez. A gente está aqui agora com esse cenário que é quase que definitivo, porque como eu falei com vocês, estamos em período de reformulações e é isso que a gente vai continuar fazendo. Eu imagino que é muito comum vocês ouvirem falar daqui do Tinta Nanquim sobre os programas do governo, SISU, FIES e ProUni, mas meio que já deu, né? Agora a gente já pode falar sobre rotinas de estudos novamente, a gente já pode falar sobre técnicas e dicas de estudos novamente para você. Vem com a gente. É isso, também antes de começar a falar, eu quero deixar claro que essa cutis um pouco mais densa, tá? É por causa do sol tomado aí no período do carnaval. Tô parecendo um homem hindu. Meus alunos disseram que eu pareço um guaxinim, porque eu tomei sol de óculos escuros. Enfim, deixa aqui nos comentários o que é que você acha. Se você acha que parece mesmo um guaxinim, deixa aqui uma hashtag, parece um guaxinim. Agora a gente vai falar sobre os estudantes que estão começando a estudar para o Enem do zero. Eu imagino que na publicação desse vídeo você já deve ter começado alguma coisa. Se você não começou, começa agora. Mas o que é que você vai precisar fazer para começar a estudar do Enem do zero e garantir uma boa pontuação? Quem sabe, uma aprovação. Bom, vamos lá. Primeiro ponto, eu quero deixar claro que essa etapa do vídeo vai servir às pessoas que já concluíram o ensino médio e que agora estão estudando só para o Enem. O pessoal que está na escola, eu vou falar um pouquinho depois. Bom, primeiramente, eu acho que vale a pena você pensar e pegar a lista de todos os conteúdos que mais caem no Enem. Porque se você for pegar o edital do Enem, você meio que vai ficar maluco. Que cai coisa que você nem vai lembrar que já estudou. E é muito provável que você já tenha estudado. E aí, ao você pegar essa lista de assuntos que mais costumam cair, é neles que você vai priorizar nesse primeiro momento. Não há nenhum consenso aí na neurociência sobre o que é que dá um maior desempenho. Se começar pelos conteúdos que lhe trazem mais facilidade ou se começar pelos conteúdos que lhe trazem mais dificuldade. Assim como também não há um consenso da neurociência se a gente deve começar dando gás logo no início ou se a gente deve deixar a intensidade maior para o final. Não há nenhum consenso sobre isso. Então a segunda dica que eu estou deixando aqui é: se conheça como estudante, como pessoa até. É um processo de autoconhecimento onde você vai ter que acoplar aí para o seu melhor resultado. Se você acha que você consegue render mais, dando aquele gás mais forte no início, é isso que você vai fazer. Pega os conteúdos que mais caem e traz logo agora para o início do seu ciclo de estudos. Mas se você acha que você é uma pessoa que deve começar mais leve, vai estudando aqueles conteúdos que você mais gosta de todas as disciplinas e aí passados 3 meses você começa a estudar os conteúdos que mais caem, independente de você gostar ou não. Passado um tempo estudando os conteúdos que mais caem, quando você já tiver estudado basicamente os 70% da lista, você já pode passar a fazer as provas do Enem antigas. Sim, fazer as provas antigas é o principal elemento para a sua aprovação. Eu sei que dentro dessa rotina de estudos você vai fazer algumas questões dos Enems anteriores. Tudo bem, mas o que eu estou falando aqui para você é, quando você chegar em 70% dos conteúdos estudados, eu quero que você baixe as provas anteriores do Enem no site do INEP, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Baixe os gabaritos também e comece a fazer simulados. Você não precisa esperar com que o cursinho que você está fazendo, enfim, qualquer uma outra instituição faça os simulados para que você comece a simular a si mesmo. Você pode fazer os simulados na sua casa, baixa as provas anteriores, se isola no seu quarto, coloca o cronômetro para tocar e faz como se você estivesse fazendo a prova do Enem. Leva até um lanchinho, né, para dar aquela sensação gostosa. Agora a gente está no momento em que você tem 70% dos conteúdos que mais caem estudados e você já está fazendo simulados. Primeiro você vai ter que corrigir e você não vai ter o pleno domínio da TRI para saber sua pontuação exata. Mas eu tenho certeza que se você fizer uma correção por média aritmética, você já vai poder saber pelo menos a sua qualidade de estudante. Talvez você não saiba a sua quantidade exata de pontos, tudo bem. Mas não há dúvidas que dentro de uma prova que tem 45 questões, você acertar 41, 38, você fez uma boa prova. De repente essa boa prova pode não ser o suficiente para a sua aprovação. Eu nem sei que curso que você está pensando em fazer. Por isso que a gente vai conversar sobre isso depois. Passada essa etapa, é hora de a gente pensar na redação. E a redação, o remédio é bem simples de ser administrado. Fazer uma redação por semana. É muito importante que você se associe a um corretor de redação. Porque primeiro tem as técnicas de correção, que talvez você não saiba. E segundo tem a subjetividade. Porque você escreveu, você sabe exatamente o que você quis dizer. E é muito comum que o seu cérebro misture o que está no seu cérebro e o que está no papel. E se você mesmo for corrigir o seu texto, você vai ter a impressão de que ele é fantástico. Talvez ele não seja. Por isso que é muito importante que uma outra pessoa faça a correção. E de preferência, uma pessoa que seja um corretor de redações. Alguns alunos aqui da minha cidade, eu sou de Salvador, Bahia, eles costumam se juntar e pagar um professor escolar que seja para corrigir as redações por fora. E aí não fica tão caro. Esse professor por vezes dá até algumas aulas para eles, mas é um coletivo de alunos que paga esse professor. E aí eles estavam me falando que estavam pagando por mês coisas de 10, 12 reais, porque era um grupo coletivo, um grupo de mais ou menos ali 5 a 6 pessoas, que era só basicamente o professor corrigir as redações. Não estava saindo uma coisa tão cara. E o professor
professor cobrou um precinho camarada para ajudar a galera. De repente você pode se juntar com alguns colegas e fazer isso. Ou de repente você pode até fazer um curso online de redação. Inclusive nós temos aqui um vídeo no canal no Titanakin falando sobre esses locais onde você pode fazer redações e ter opiniões sobre elas, online e de graça. Bom, basicamente esse é o caminho das pedras para você que está somente estudando para o Enem vestibulares. Se você acha que você rende mais, com mais intensidade no início do seu ciclo de estudos, já traz os assuntos que mais caem para o início do seu ciclo de estudos. Depois que você chegar a 70% do ciclo de estudos concluído, você começa a fazer as provas anteriores. E aí já no final, lá para os meses de agosto, setembro, você começa a fazer uma revisão mais ampla, né? Pegando os conteúdos que talvez nem caem tanto, mas você já deu o seu gás, você já deu sua intensidade no início desse período. Se você é uma pessoa que acha que você rende mais, começando mais leve e intensificando o ciclo de estudos, aí você começa com os conteúdos gerais e depois vai afunilando para aqueles que mais caem. Eu, Thiago Medeiros, particularmente gosto de começar mais brando, mais leve e depois ir dando maior intensidade. Então eu começaria estudando o geral e depois ia pegando os conteúdos que mais caem. Dentro desse tempo, eu ia ter que resolver questões, resolver provas antigas e fazer pelo menos uma redação por semana. Mas se você ainda está no terceiro ano escolar, a rotina talvez tenha que se alterar um pouco. É muito comum que você precise fazer uma escolha. Ou você vai estudar para o terceiro ano escolar, ou você vai estudar para o Enem. Alguns alunos meus apostam na seguinte ideia: professor, eu vou estudar para o Enem e o terceiro ano vai sair naturalmente. É uma escolha. Por outro lado, tem alguns alunos que fazem o caminho reverso. Professor, eu vou estudar para o terceiro ano e o Enem a gente vê o que dá. Também é uma outra escolha. Vale deixar claro que você não pode deixar de se preocupar com as avaliações escolares, porque são elas que vão gerar os seus pontos escolares, que vão garantir a sua aprovação no terceiro ano. E talvez você não queira concluir o terceiro ano através do Enem. Então, por mais que seja chato, por mais que você ache que você está perdendo tempo em algum momento ou outro, se você ainda está no terceiro ano escolar, você vai ter que concluir ele. Então, vale a pena você tentar dividir o seu cérebro aí entre estudar para o terceiro ano e estudar para o Enem. Deixando claro essas duas alternativas que eu deixei aqui agora. Tem gente que foca no Enem e acha que o terceiro ano vai sair naturalmente. Tem gente que foca no terceiro ano e deixa o Enem para ver o que é que dá. Aí vai depender da sua realidade. Vai depender do que a sua família pode proporcionar a você. Será que sua família pode proporcionar um próximo ano em que você vai estudar somente para o Enem? Se puder, ótimo. Aproveita todas as possibilidades que estão à sua disposição. Mas é muito interessante que você se conheça. Como diz o Vlad lá do Descomplica, saiba quem é você na fila do Enem. Bom, eu sou o professor Thiago Medeiros, professor de História, psicopedagogo e apresentador desse canal fantástico. Se você gostou desse vídeo, eu te peço que deixe o like aqui para o YouTube saber que nós somos top e que ajude esse trabalho a crescer ainda mais. Titanakin, estude com produtividade. Tchau, tchau.